transporte fretado de passageiros. Este é o assunto agora no canal do ônibus, que participa do 13º encontro da FRESP, a Federação das Empresas de Ônibus de Fretamento do Estado de São Paulo, e nosso contato é com Jorge Miguel dos Santos, ele que é diretor executivo do Transfretur, que é o sindicato que reúne as empresas de ônibus de fretamento da região metropolitana de São Paulo. Jorge Miguel, eu gostaria que a gente começasse essa entrevista apresentando o setor de fretamento da região metropolitana para o nosso telespectador. Obrigado pela oportunidade, Adbo. O setor de fretamento é um setor extremamente dinâmico, ele acompanha muito a evolução da economia, né? Ele serve muito de benefício para os funcionários das empresas e, com isso, um instrumento de contratação das empresas também. As empresas usam o fretamento exatamente para convencer ou recrutar os melhores profissionais do mercado, né? E é um setor que está vivo na vida diária da população, da comunidade. Principalmente é um setor muito importante para a mobilidade das regiões metropolitanas, que carece de um transporte eficiente, confortável, né? E de baixo custo também, pela contribuição que ele dá. É um setor que vem sofrendo várias restrições da legislação de circulação, mas que com isso tem aprendido a se profissionalizar e crescer também. Apesar da restrição de circulação, nós tivemos de 2010 para 2011 um crescimento de 5%. E a nossa perspectiva desse ano aqui é manter um crescimento de 3% e, com as novas eleições, com os novos prefeitos, colocar o fretamento como pauta na discussão da mobilidade da cidade de São Paulo. Falando um pouco ainda sobre a restrição, no governo de Gilberto Kassab, na capital paulista, houve um grande impacto, uma grande polêmica, a restrição dos ônibus fretados, né, no centro expandido da capital paulista, também outras regiões de São Paulo. O setor, qual foi aquele primeiro impacto que o setor sentiu naquele momento? O impacto não foi bom, né? Todos nós nos sentimos podados da nossa atividade. Nós somos o que a empresa de fretamento vende é a circulação, é a mobilidade. Quando você tem a mobilidade reduzida, a sua atividade está em risco. Mas, felizmente, com o trabalho que nós fizemos junto com a prefeitura, foi possível identificar com eles que o setor é importante para a mobilidade, é importante para o transporte público, né? E com isso a gente vai mostrando que os melhores podem continuar trabalhando e trabalhar de uma melhor forma, né? A restrição, eu costumo dizer, foi um diagnóstico errado, e quando você faz um diagnóstico errado, você dá o remédio errado para a doença. E a restrição foi exatamente isso. Foi uma análise mal feita, de um processo mal feito, mas que hoje nós estamos corrigindo junto à prefeitura e temos certeza que o próximo prefeito vai olhar com outros olhos o trabalho do fretamento e vai inserir ele nessa estratégia de mobilidade da cidade. Até usando um argumento que a prefeitura usou naquela época, o fretado, ele atrapalha o trânsito na cidade ou não? O fretado mal organizado, mal coordenado, o fretado informal, o fretado clandestino, esse atrapalha porque não tem compromisso com os demais, né? Ele não tem compromisso com os demais, ele tem compromisso com só o seu pensamento, só com o seu resultado. Agora, o fretamento que nós trabalhamos, o fretamento organizado, empresarial, este fretamento, ele não atrapalha o trânsito, ao contrário, ele tira carro da rua. Nós temos um trabalho de pesquisa e que nós levantamos que cada ônibus de fretamento tira de 20 a 22 carros de circulação. Se esse serviço for incentivado e organizado, ele tem a capacidade de tirar 40 carros da rua. Outra questão também que se aventou naquela época foi que o fretado ele tirava passageiro do transporte urbano. Ele tira do transporte urbano ou, ao contrário, ele tira mesmo ao transporte individual? A característica fundamental do fretamento é inibir o transporte individual, o transporte por automóvel até por moto. Mas num trabalho recente que nós fizemos, nós perguntamos para o usuário do fretamento como ele chega no ônibus. E 80% dos passageiros ou pegam um ônibus transporte urbano para chegar no ponto do fretamento, para ir trabalhar, ou na volta pega um ônibus para chegar em casa. Então, de qualquer maneira, o usuário do fretamento é um multiusuário, ele é multimodal. Ele usa o fretamento e usa o transporte público também. Mas a vocação do fretamento é tirar o transporte individual. Por quê? Porque ele é um transporte que se aproxima muito do automóvel.
tem conforto, tem uma certa um certo individualismo, ele tem a sua poltrona, né? Ele tem segurança e pontualidade, coisa que no automóvel a gente não tem muito mais. Agora, o senhor falou um dado muito interessante, que é a questão do passageiro do ônibus urbano também usar ônibus fretado, até um dado muito novo para muita gente, 80%, né? O senhor falou desses passageiros usam o transporte urbano e o transporte fretado. Haveria condições de integrar, se não do ponto de vista de tarifa, de preços, mas do ponto de vista logístico, de espaço, integrar o fretado com o urbano? Eu acho que tem meios disso, nós precisamos estudar. A integração tarifária é difícil porque trata-se de um serviço privado, né? Mas eu acho que nós temos uma ligação muito forte, uma integração muito forte com os metrôs, com as estações de metrô, e é possível fazer isso com o urbano sem dúvida nenhuma. Ela já existe de fato, o que a gente poderia fazer é implementar ela para que ela seja comum a todo mundo, né? A gente falou dessa integração, né, da possibilidade dessa integração. Como que está o espaço na cidade de São Paulo para o ônibus fretado? Tem espaço para embarque e desembarque? Tem espaço para parada dos ônibus? Como que está essa questão? Não tem. A cidade não está preparada para receber para atender o serviço. Nós não temos nenhuma infraestrutura, que aliás é uma característica do setor. Ele não tem nenhum investimento do poder público. Toda a atividade é uma atividade extremamente privada, não requer investimento do poder público, nem equipamento, nem infraestrutura. Mas o que a gente tem pedido para o poder público é separar ou reservar pontos de embarque e desembarque, para que o passageiro, que é um cidadão paulistano também, que é um cidadão, né, pagador de impostos, tenha também condições de receber, utilizar o serviço de fretamento. Mas, fundamentalmente, a cidade hoje não enxerga, né, o fretamento como meio de transporte alternativo ou complementar ao transporte público. Como que é o perfil dos trajetos dos ônibus fretados, principalmente fretamento contínuo? É mais intermunicipal, de uma cidade para outra, dentro da própria cidade? Como que é esse perfil? Nós temos todo jeito, né? Mas a grande característica do fretamento é que ele viabiliza os grandes deslocamentos, né? Ele viabiliza os grandes deslocamentos. Então é possível, com o fretamento, o cidadão o trabalhador morar na zona norte de São Paulo e trabalhar no ABC, em São Bernardo, né, nas montadoras. É muito comum, porque isso, na verdade, o fretamento possibilita ele pegar o ônibus muito cedo, dormir no ônibus, vai descansado e chega descansado no trabalho. Então nós temos vários trajetos, vários pontos de origem e destino. Certo. E a questão, uma outra questão, não uma questão propriamente de mobilidade, mas uma questão de mercado. A gente teve agora, em 2012, a entrada das novas normas de restrição à poluição, baseadas na Euro 5, né? Isso, para a indústria, representou um desaquecimento no mercado, né? Já que muitos empresários, no ano passado, anteciparam as renovações previstas para esse ano, né? E como que o setor de fretamento vê essa questão? Os empresários de fretamento também anteciparam essa renovação. Para o ano que vem eles vão voltar ao ritmo de renovação. Como que está essa questão? Não tem jeito, né? Isso é uma característica do mercado possibilitou a aquisição antecipada, né? As montadoras fizeram isso, e é evidente que quem tinha que renovar a frota agora se antecipou e comprou os carros na versão Euro 3. Mas a questão ambiental para o setor é fundamental. Primeiro porque os nossos contratantes já têm ISO 14000 e exige a contrapartida das empresas. Então as empresas de fretamento que estiverem destoadas da sustentabilidade, do meio ambiente, não vão ter esse mercado aberto, né? Agora, evidentemente, a questão do mercado do veículo Euro 5, ela vai ter que ser retomada em breve e se adaptar. A grande questão era se o diesel S50 estava ou não disponível para todo mundo. Hoje ele está mais disponível, o que possibilita as empresas operarem com tranquilidade. A questão do diesel S50 que o senhor falou, é mais difícil porque a Transfretur, ela agrega grandes empresários, mas a maioria médio e pequeno empresário, né? Para esse tipo de empresário, é mais difícil se adequar a essas normas? É mais difícil para ele ter um tanque de combustível específico para o S50. Na verdade, as empresas hoje têm que ter o tanque de combustível normal e um S50. Mas
porque ele vai ser mais eficiente só nesses veículos do Euro 5, né? Então, para os pequenos empresários vai ficar mais difícil, mas nada que ao longo de um ano aí a gente consiga reorganizar e adequar para ele também. A gente está às vésperas de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016, né? Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas também vai mexer com o setor aqui em São Paulo, já que muita gente vai usar fretado também para ir para lá, e a Copa do Mundo, jogos aqui em São Paulo. A cidade está preparada para o fretado, que vai aumentar a demanda, o número de viagens? Ela está preparada para atender a demanda do fretado? O serviço de fretamento ele tem cerca na região metropolitana de São Paulo cerca de 6.500 ônibus, né? E esse serviço atende a demanda. Esse serviço atende essa demanda e está preparado para uma demanda até um pouquinho maior. O que a gente não tem, na verdade, é via de acesso. O que a gente não tem é mobilidade, né? Agora, a frota adequada para atender esses eventos nós temos. E o serviço de fretamento eventual, que é o nosso segundo ramo de atividade, tipo de serviço, ele é um serviço extremamente dinâmico. Ele se adapta aos grandes eventos, ele se adapta às necessidades do turismo, né? Então, hoje nós estamos adequados não só com equipamento, nós estamos adaptados com equipamento, mas também com prestação de serviço extremamente adequada para atender a demanda. O que nós precisamos mesmo é de condições de circulação na cidade, o que eu acho que até lá nós vamos ter. O senhor falou do fretamento eventual, né? O turismo, passeios em igreja, o público da terceira idade. Hoje em São Paulo tem uma certa dificuldade das autorizações para conseguir ir para esse fretamento, né? Como que é essa questão? É difícil, as empresas, na verdade, precisam ter um cadastro na prefeitura, né? E sem esse cadastro não é possível adentrar a zona máxima de restrição. E também para fazer atividade de eventual é a mesma coisa. Agora, evidentemente, essa restrição atrapalha um pouco a atividade, mas por outro lado, o que ela faz? Ela selecionou um pouco os operadores. Aquele operador informal, aquele operador clandestino, ele teve que sair fora do mercado e buscar outras situações. Então, hoje, o fretamento eventual, nós temos uma dificuldade aí de fazer o atendimento, pedir a autorização 24 horas antes. Essa é a nossa restrição, que se Deus quiser, eu imagino até o final desse governo aqui, nós vamos inibir essa restrição, porque nós já estamos com uma avançada discussão com a prefeitura, né? Então esse pequeno empecilho nós vamos tentar excluir até o final do ano. Por questão de legislação eleitoral, a gente não pode citar nomes, mas vocês conversaram com os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Qual foi a impressão que vocês tiveram deles, da disposição deles em relação ao fretamento em São Paulo? Bom, Bazzani, a gente, na verdade, com a questão da restrição em 2009, nós aprendemos que nós temos que estar muito mais próximo do poder público, porque o poder público não é obrigado a conhecer tudo, né? E aí, desta vez, nós chamamos cada um dos candidatos, fizemos um evento junto com os nossos empresários. Primeiro, apresentamos o setor de fretamento para eles, né? Apresentamos as nossas características, o nosso impacto para a sociedade e principalmente o nosso benefício com relação à mobilidade da cidade. Com isso, nós esperamos que o próximo prefeito, né, já sente na cadeira dele, conhecendo um pouquinho mais de fretamento e sabendo que pode contar com um setor dinâmico, um setor que cria empregos e um setor que não pede investimento do poder público. Acho que esse é o grande incentivo para o próximo governo. Para a gente finalizar, fazer um raio-x rápido novamente do setor, o senhor falou em 6.500 ônibus, qual a demanda de passageiros, número de linhas, contínuas, como que é? Nós temos hoje cerca de 1.500 empresas que contratam serviço de fretamento na região metropolitana. E aí cada linha, a empresa define várias linhas aí. Mas nós, até 2009, nós transportávamos 370 mil passageiros diariamente, né? Hoje nós estamos na faixa de 250 mil em função das restrições, mas nós acreditamos que com a evolução da região metropolitana, nós podemos voltar o ano que vem já à casa dos 330 mil. É um setor, como eu já disse, extremamente dinâmico, sem falar ainda do setor do transporte de turista, do transporte eventual em São Paulo, que é extremamente dinâmico. Só a Prefeitura de São Paulo contrata 400 ônibus por dia para transporte de estudante. O governo do estado, 800 por semana.
Pra você ter uma ideia que a atividade de visitação de estudantes é um negócio fabuloso na cidade de São Paulo e tende só a crescer, porque a escola hoje, o estudante, o governo do estado e a prefeitura entende que o estudante não deve ficar só na escola. Para completar seu ensino, ele tem que visitar museus, atrações turísticas da cidade, uma série de outras coisas. Então o crescimento a gente espera que vai acontecer em breve. Jorge Miguel dos Santos, ele que é diretor executivo do Transfretur, conversou com a gente aqui no canal do ônibus.